Então, por falar em conveniente e todas essas coisas, geopolítica e tudo mais, temos que discutir um assunto muito importante. Será que os comunistas fazem sexo melhor que os capitalistas? Esse documentário é surpreendente. Aliás, vai ser uma lição de casa aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o trailer desse documentário. O Vimeo, ele tinha um link com esse documentário na íntegra. Não tem mais, sumiu esse link. De forma que, como conseguir? Talvez lá no Stremio, mas eu acho que a fonte dos torrents vai ser muito complicada. Eu ainda não vi no Stremio se dá para baixar esse filme legal, mas esse documentário é muito interessante. Na verdade, ele é pós-queda do Muro de Berlim, quer dizer, esse documentário está à venda na Amazon, tá? Se você quiser comprar. Tem na Amazon Prime para você alugar, tem a opção para você alugar, tal. Na Amazon Prime, isso lá no site dos Estados Unidos, tal. Não sei se em torrent dá para achar, mas a questão é o seguinte desse documentário. O pós-queda do Muro de Berlim, claro que os orientais, querendo, doidos para conhecer o mundo do capitalismo, o paraíso do capitalismo, assim fuga assim do mundo do oriental para o ocidental. Houve esse choque cultural entre os capitalistas e os ex-comunistas, que já foi registrado em vários filmes, como Adeus Lenin e tudo mais. Mas a grande questão a grande diferença entre os dois lados se manifestou na cama. As diferentes formas que era dado o tratamento da questão sexual no lado oriental, no governo comunista, né? E no lado ocidental, desde que os Beatles chegaram lá no famoso show de Hamburgo, já quando estavam famosos, tal, e falaram numa coletiva para a imprensa da pílula anticoncepcional. Tá? Foi uma revolução, a gente sabe disso, a pílula anticoncepcional ali nos anos 60, porque finalmente o prazer sexual estava se desatrelando do matrimônio, da questão da reprodução, do matrimônio e da instituição do casamento. Tá? Só que a grande diferença que o documentário mostra é que do lado de lá, oriental, você tinha, vamos até mostrar, eu já vou passar o trailer desse documentário, que é bem... O trailer já é muito engraçado. Haviam filmes que eram passados na TV, claro, a TV estatal da Alemanha Oriental, filmes sobre educação sexual. Vocês estão vendo esse filme, esse fotograma de 1983. No documentário aparecem trechos desses filmes de educação sexual. O sexo era discutido abertamente. Por quê? Porque 70% das mulheres trabalhavam na Alemanha Oriental. 70% das mulheres. Aqui em entrevistas, vocês estão vendo com essa Dagmar Herzog, né, durante o documentário, que ela conta dessas diferenças, tal. Enquanto na Alemanha Ocidental, somente 1 em cada 3 mulheres trabalhavam. Então, ainda no Ocidente, o papel da mulher ainda estava colocado dessa forma, enquanto no lado oriental, né, no lado, vamos dizer, comunista, as mulheres eram incentivadas a trabalhar. 70% das mulheres trabalhavam já ativamente, e rolava, por isso, as aulas de educação sexual na TV. O que coloca interessante no documentário é que havia o Estado totalitário, tá, do governo comunista, a polícia totalitária, a Stasi, tá, mas a repressão era política, quer dizer, não chegava na cama, vamos dizer assim. Vamos dizer, o lugar livre, tá? E a questão da religião era uma questão muito rarefeita na Alemanha Oriental, então não havia nessa questão do controle religioso nem do controle político. Então, era uma experiência única. A cama estava livre de qualquer tipo de controle, seja religioso, seja políticos. Tá? Enquanto no Ocidente,
a pílula anticoncepcional e essa descoberta que é possível transar sem ter filho, tá? Sem o perigo, entre aspas, né? Já me definiram a gravidez como alienação do sexo. Essa definição é bem interessante. A gravidez é a alienação do sexo. Na verdade, foi no Ocidente se transformou em oportunidade de vendas. Na verdade, a pílula anticoncepcional fez surgir James Bond, o misógino James Bond, sexo, etc., e a indústria pornográfica. A gente sabe que o cinema, isso é que eu acho muito engraçado, o primeiro cinema, né, o século XIX, final do século XIX, começo do século XX, 2 gêneros alcançaram sucesso imediato. Um era filme sobre a vida de Cristo, a Paixão de Cristo, usado bastante por pastores, padres, na catequização dos seus fiéis. O outro, filme pornográfico. Então, é paradoxal, né? De um lado, os filmes sobre a Paixão de Cristo, de outro lado, filmes pornográficos. Os primeiros gêneros bem-sucedidos no cinema. Tá? Vamos ver o trailer aqui? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Um trailer para a gente entender, para vocês verem o espírito aqui do... Vamos lá. Cadê as traquitanas aqui? Cadê as coisas? Aqui. Vamos lá. Vamos ver o trailer, tá? Vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos ver. Teve um problema aqui. East Germany, at least how it was known to the world until 1989. Flags, marches, uniform masses. Sexless bodies in willing submission to the party. But this is also East Germany, naked joie de vivre at the Baltic Sea. A backroom strip in Leipzig. Was there a world of sensual enjoyment that flourished behind the Berlin Wall? Was ich in den 90er Jahren erlebt habe, als ich anfing, an dem Thema Sexualität in Deutschland zu arbeiten, ist, dass Ex-DDR-Frauen mit liebenswürdiger Herablassung und Mitleid mir erzählt haben, wie viel schöner die Frauen es im Osten doch hatten. Es gibt da schon Ost-West-Unterschiede. Zum Beispiel, wenn eine Ostfrau mit jemandem sexuell zusammen ist und hat gerade mal keinen Orgasmus, da ist die nicht blitzböse, sondern sagt, das nächste Mal klappt es schon wieder. Sex war einfach viel besser und viel leichter für Frauen im Osten. Ihr armen Westfrauen, ihr tut uns leid. November 1989. The wall comes down. And the West rubs its eyes in amazement. After 40 years' separation, the brothers and sisters from the East have become almost unrecognizable. The sociologists have a field day and investigate, from a strictly scientific point of view, of course, everything to do with sex in the two Germanys. All of 6 millimeters difference. And the East German women's orgasm rate was apparently double that of their West German sisters. Sex in the East. Earlier, better, more often. Bom, vocês viram aí esse pequeno trailer após a queda do Muro de Berlim, claro, pesquisas científicas e sociólogos tal,
para ver a diferença. O documentário entra em detalhes, né? Onde é que está aqui? Voltou a funcionar as coisas aqui. Entra em detalhes com o número de orgasmos, o tempo de duração do ato sexual, e em vários quesitos, o lado oriental levava vantagem em relação ao ocidental. É interessante isso, porque o documentário aqui vai levantar, né, de que, em primeiro lugar, já apontei aqui essa questão que a grande massa trabalhadora, as mulheres, enquanto lá as mulheres trabalhavam ativamente, 70% das mulheres trabalhavam, no Ocidente apenas 1 em cada 3 mulheres, ali anos 60, 70, durante a Guerra Fria, trabalhavam. A grande questão é que o filme, esse documentário, ele acaba confirmando muitas das teses da chamada New Left, nova esquerda, principalmente autores aqui da chamada nova esquerda, como, por exemplo, Michael Schneider, desse livro aqui, Neurose e Classes Sociais, que isso aqui foi o ponto de partida. Esse documentário, 40 anos depois da publicação desse livro, do Michael Schneider, Neurose e Classes Sociais, esse livro aqui da editora Zahar, um dos primeiros livros que vão tentar fazer essa conexão Freud-marxista, Freud e Marx, as concepções materialistas da economia tal, ligadas às questões da subjetividade e da psicanálise do inconsciente. Então, você tem outros autores, como Fritz Hauge, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui, em condições aqui em São Paulo. O Fritz Hauge, o Michael Schneider, que eu citei, o Dieter Prokop, também cheguei a conhecê-lo pessoalmente, esse era muito mais certinho. O Fritz Hauge era meu doidão. E o Michael Busselmayer, são alguns nomes dessa chamada nova esquerda da nova esquerda da Alemanha. A ideia deles era o seguinte: a revolução sexual, aparentemente, ao contrário, né, aqui o Reich, né? O Reich é muito anterior, né? Na verdade, esses estudos aqui, quando eu falo nova esquerda, é dos anos 70, né? Dos anos 70. Esse livro aqui, Neurose e Classes Sociais, é do início dos anos 70, é de 73, esse livro, Neurose e Classes Sociais. É claro que o Reich, já egresso lá, flertou com a escola de Frankfurt, tal, foi um dos precursores. Aliás, foi estigmatizado, foi expulso por Freud, por essa coisa de conectar a psicanálise com o materialismo histórico. E mais, o Reich, a gente já conversou aqui numa das lives, ele foi às vias de fato, né? Criando a sex polls, né? Que eram, assim, levar a psicanálise para os operários, tá? Para quebrar as couraças de caráter produzida por essas instituições, como a família, a religião, etc., que, segundo ele, sem o orgasmo não haveria revolução. Tá? Então, passaria a revolução sexual, a revolução através da revolução sexual. É claro que o Reich ele veio do impacto da derrota das esquerdas com a ascensão do nazifascismo, que as esquerdas, na verdade, até hoje não conseguiram entender. Aquela coisa que parecia que o jogo estava ganho, né? Depois do crash de 29, a crise econômica do capitalismo, a Europa arruinada pelos escombros da Primeira Guerra Mundial, hiperinflação, fome, falta de perspectiva, hiperinflação. A esquerda achava que já era favas contadas, quer dizer, a revolução já estava, as condições objetivas da história estavam dadas para a revolução. Aí qual não foi a surpresa? Que as massas vão apoiar o quê? O nazifascismo. Tá? Então, a questão é entender como é possível os próprios explorados apoiarem os exploradores, o proletário apoiar a própria burguesia e, principalmente, os fantoches da burguesia, os nazis e os fascistas. Tá? Como foi possível? O que aconteceu? Então, Reich foi um dos primeiros a tentar refletir sobre isso com psicologia de massas do fascismo, tá?
E a revolução sexual, então essa discussão da revolução sexual como condição necessária para uma revolução política, tá? Ao ver que na esquerda, a esquerda era politicamente avançada, mas moralmente conservadora. Então, Reich é bem lá no início. O que temos aqui com a New Left, desses livros, esses autores que eu citei, já é o fenômeno da sociedade de consumo e como a indústria do entretenimento absorveu a revolução sexual. Absorveu a revolução sexual da mesma forma como a indústria de montagem, o Fordismo e o Taylorismo absorveu o proletário. Absorveu como? Dividindo o trabalho. Tá? A grande reflexão que eles fazem, que converge com esse documentário, por que os comunistas, será que os comunistas fazem sexo melhor? Tal, é que, enquanto lá no Oriente, a cama ela estava livre de qualquer tipo de, vamos dizer assim, influências, talvez pode ser a expressão, mas estava livre de qualquer tipo de controle político, a Stasi não se preocupava com a cama, né? E nem controle religioso, porque a questão da religião era uma coisa muito rarefeita e até um certo ponto até reprimida pelo Estado. Tá? Então, a cama, ao contrário aqui do Ocidente, em que a revolução sexual, com a pílula anticoncepcional, ela foi absorvida pela indústria, foi absorvida como uma oportunidade de vendas. Tá? Como? De que maneira? Absorvido pela linha de montagem? De que forma? Eu vou citar um trecho aqui do Busselmayer, que ele coloca uma coisa bem interessante, o Busselmayer, o Michael Schneider, aqui do Neurose e Classes Sociais, que mostra bem isso. A cada aquisição, o comprador recebe a promessa de uma amada. Então, a cada comprador da mercadoria sexo recebe a promessa de uma amada, ou pelo menos uma parte dela, seios, pernas, coxas. Assim, o capital de hoje traz à luz os fragmentos eróticos que a moral sexual cultural costumava deixar nas sombras. Ou seja, o que estava anteriormente escondido, hoje, ao ser absorvido pela indústria do entretenimento, é vendido de forma fragmentada, como promessa de uma mulher amada que você jamais vai conseguir. Tá? Hoje traz à luz os fragmentos eróticos que a moral sexual cultural costumava deixar nas sombras, isto é, traz a luz de neon, já que mesmo os fragmentos fetichizados da boneca consumista são lucrativos. A tendência da fragmentação da estrutura instintiva, no rastro da especialização progressiva e da fragmentação do trabalho industrial, torna-se ainda mais nítida graças à provocação parcial da estética consumista. O que é essa provocação parcial da estética consumista? Eu vou citar um outro